Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula do projeto Leia. Aqui, professora Gislane, nós estamos no CEARD, Centro de Ensino à Distância. Bom, nós estamos falando sobre variação linguística. Se você perdeu as outras aulas onde a professora explicou o que é linguagem formal, informal, trouxe exemplos, volta lá, assista essas aulas, aproveite também para se inscrever no nosso canal e deixe aí seus comentários sobre o que você está achando das nossas aulas. Nesta aula, nós vamos dar continuidade, mas resolvendo alguns exercícios de variação linguística. E aí, eu quero que você participe, tente resolver esses exercícios e acompanhe a correção comigo. Combinado? Então, olha só, nós vamos agora para o nosso desafio. E o desafio dessa aula é: você se comunica com quem? Será que você sabe se comunicar bem? Então, esse desafio é para você pensar sobre quais são as pessoas com quem você se comunica. São pessoas com quem você tem muita intimidade, pessoas que você convive sempre, e às vezes você se comunica com outras pessoas com quem você não tem tanto costume, tanta intimidade, o hábito de falar sempre com essas pessoas. Isso é o que faz toda a diferença quando nós vamos utilizar a linguagem formal ou a linguagem informal. Mas eu já falei sobre isso na nossa primeira aula, né? Então, a linguagem formal, ou norma culta, nós utilizamos em algumas situações em que nós lidamos com pessoas com quem nós não temos tanta intimidade no dia a dia, tanta familiaridade, e também em situações formais de comunicação, apresentando um trabalho da escola, ou se você vai, por exemplo, conversar com alguma autoridade, não é? Se você vai fazer uma apresentação na sua igreja, uma palestra, falar alguma coisa lá na frente, nesses momentos você precisa utilizar a norma culta, a língua formal, porque ela é a mais adequada para essas situações. Quando você está no seu dia a dia, conversando com seus colegas, mandando uma mensagem aí de WhatsApp para sua mãe, para o seu amigo, tranquilamente você pode usar a linguagem formal ou coloquial, porque ela é adequada, né, para essas situações mais informais do uso da língua no dia a dia. Lembrando que a linguagem formal ela pode ter gírias, abreviações, expressões muito comuns do dia a dia, né? Expressões da oralidade. E aí, como é que você tá, né? São expressões da oralidade que fazem parte também da linguagem formal. No entanto, na linguagem formal, nós vamos evitar as gírias, nós vamos evitar abreviações, principalmente quando vocês estiverem aí respondendo suas provas, fazendo uma produção de texto na escola, não é? Evitem gírias, abreviações, expressões da oralidade. E aí, então, né? Essas expressões não cabem na linguagem formal, principalmente nessas situações formais de uso da língua, tá bom? Vamos ficar ligadinho nisso? E aí, nós vamos responder as nossas questões que eu trouxe aqui para treinarmos o que nós aprendemos sobre linguagem, sobre a variação da linguagem, né? Eu também expliquei quem é o locutor, o interlocutor. Então, tudo isso está nas nossas primeiras aulas. Se você não viu, volte lá. E aí, eu vou colocar a questão número 1 para vocês na tela. Vou dar um tempinho para você pensar e nós vamos responder, combinado? Leiam aí a questão junto comigo. Leia as frases abaixo e identifique se estão na linguagem formal, e você vai usar o F para linguagem formal ou informal. E aí, se for informal, você vai usar o I. E aqui nós temos, ó, prezado diretor, informo que estarei ausente na próxima reunião. Imagina que seja um aluno que participa do conselho escolar, que é muito importante, né, a participação dos alunos, e ele não vai poder participar da reunião e teve que enviar essa mensagem para o diretor. Número 2. E aí, beleza? Bora sair mais tarde? E aqui? Pode ser um amigo mandando uma mensagem para outro amigo, né? Ou a namorada mandando uma mensagem para o namorado. E o número 3. Solicito a gentileza de encaminhar o documento assinado até sexta-feira. Isso aqui pode ser uma situação de uma empresa, né? Que passou um documento para outros funcionários assinarem
e está enviando um e-mail solicitando a gentileza de encaminhar o documento assinado até sexta. Pô, esqueci de te avisar sobre o jogo. Aqui é um amigo que tinha combinado jogar futebol com outro, esqueceu de avisar o horário do jogo. Tá vendo como são situações diferentes e que o uso da linguagem é diferente? Você já identificou qual é a linguagem formal e qual é a linguagem informal aqui? Vamos responder agora? Olha só. Prezado diretor, informo que estarei ausente, linguagem formal. A professora vai fazer um Fzinho aqui com muito cuidado, que é difícil escrever aqui, ó. Formal, não é? E aí, beleza? Bora sair mais tarde? Ó, gíria, uso da oralidade, e aí, né? Bora. Bora também é uma expressão é, quase que uma gíria, né? Porque seria vamos sair mais tarde. Linguagem informal. Solicito a gentileza de encaminhar o documento assinado até sexta-feira. Ó, linguagem informal, como a professora falou, utilizada aí na empresa para falar com os funcionários, né? Pô, esqueci de te avisar sobre o jogo. Linguagem informal, que aqui a gente tem o uso de gírias e expressões da oralidade, né? Pô, esqueci. Esse pô, inclusive, né? Só quem é brasileiro ou só quem está acostumado a usar esse tipo de linguagem que vai entender, né? Seria um, poxa vida, né? Minha nossa, esqueci de avisar. Então, linguagem informal. Vamos ver o exercício 2. Escolha a alternativa correta sobre o uso da linguagem formal e informal. A linguagem formal deve ser usada em qual das situações abaixo. Então, a linguagem formal ou norma culta, né? Pode ser a mesma coisa, deve ser usada em qual dessas situações? Numa conversa entre amigos do WhatsApp, não é necessário usar a linguagem formal. Em um e-mail para o diretor ou um professor, em uma mensagem para um colega sobre um filme, em um comentário descontraído em uma rede social. Bom, nas redes sociais, se for um comentário descontraído, se não for um assunto sério, né? Ou numa rede social de uma discussão mais formal, você pode usar sim a linguagem informal, então não precisa ser formal. Na mensagem para o colega, linguagem informal. Então, aqui é a letra B, o e-mail que você vai enviar para o seu professor ou para o diretor. É importante que você utilize a linguagem formal, porque é uma comunicação formal da língua, né? Vamos ver a próxima? Qual das frases abaixo está escrita em linguagem informal? Agora é a linguagem coloquial ou informal. Solicito o envio do relatório até amanhã. Linguagem formal. Pô, essa comida tá boa demais. Linguagem informal, olha só. A gíria de novo aqui. Tá boa demais, né? A gente fala isso no dia a dia, na oralidade, né? Então, linguagem informal aqui, ó. Cumpre nos informar que a reunião foi adiada. Olha, o uso aqui do pronome nos depois do verbo certinho, isso é linguagem formal. Agradecemos sua participação no evento, linguagem informal. Reescreva as frases a seguir, passando da linguagem formal para a informal e vice-versa. Então, aqui a gente tem, na linguagem formal, informamos que a loja estará fechada amanhã. Isso aqui é linguagem formal, norma culta, né? Como é que a gente poderia passar isso para uma linguagem informal? Vai pensando aí como você escreveria. Pode ter uma gíria, não é? Pode ter uma expressão da oralidade. E aqui a gente tem, tô chegando aí rapidão. A gente fala isso com os nossos amigos, né? Mandou mensagem, tô chegando aí rapidão. Bom, aqui é linguagem informal. Como é que eu poderia dizer isso de uma maneira formal? Tá vendo que dependendo da situação, nós precisamos fazer essa transformação na nossa mente na hora de nos comunicar. Nós precisamos lembrar com quem eu estou falando, aí vai responder aquela pergunta lá no início da aula. Com quem você se comunica? Você sabe se comunicar direito? Com quem você se comunica? É isso aí, ó. Aqui a gente vai parar para pensar com quem eu estou falando, que tipo de linguagem eu devo usar, né? Se é a linguagem formal ou informal. E aí agora nós temos a resposta. Veja bem, aqui eu transformei, ó. Informamos que a loja estará fechada amanhã. Essa gíria aqui que está todo mundo usando, se pá. Você já ouviu, não é? Se pá, não vamos abrir a loja amanhã, não.
Aqui, ó, o, não tem o plural do verbo, né? Não vamos. É, o não eu repeti 2 vezes, como a gente costuma fazer na oralidade, não vamos abrir amanhã, não. E esse se pá, que é uma gíria, né, que está sendo muito usada. Se pá é assim, talvez ou quase certeza que a gente não vai abrir a loja amanhã, não. Tá vendo? Transformei na linguagem informal. E aqui? Tô chegando aí rapidão. Chegarei rapidamente. Olha que diferença. Aqui eu transformei no informal para o formal. Bom, terminando essa aula, nós aprendemos a diferenciar a linguagem formal e informal e perceber em que situações nós usamos as duas, com quem nós devemos usar. E, principalmente, entendemos que às vezes é preciso transformar da formal para informal ou da informal para formal, dependendo dessa situação de comunicação que a gente está inserido. Espero que você tenha compreendido a explicação, tenha entendido a aula. Eu te aguardo para a nossa próxima aula e aproveite para deixar os seus comentários aí. Até lá!